Para interagir com a gente é muito fácil, é mandar um WhatsApp para 31 98402 9756, 31 98402 9756. Você manda sua mensagem e a gente lê ao vivo e a cores. Nós estamos recebendo muitas mensagens. Ontem foi muito legal o programa, porque várias pessoas mandaram mensagens, pessoas de Rondônia, do Amapá, do Rio de Janeiro, muito legal, né? As pessoas mandando suas mensagens. Mande também a sua cidade, tá? Uma pessoa que mandou uma mensagem do código de área 35, eu sei que é Minas Gerais, só não sei a cidade. Pode mandar um abraço para o pastor Juliano, que é ali da região do Vale do Mucuri, não? Jequitinhonha. Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha, né? Como é que chama a cidade? Comercinho. Comercinho. É a capital da região lá, é a Grande Comercinho. A Grande Comercinho? Isso. Então tem que ser Comerção, cara. Tem que ser Comerção. Um abraço, pessoal de Comercinho. Isso. E o pastor Charles, que mora em Lagoa Santa, pastoreia em Pedro Leopoldo, pega toda a região ali, né, pastor Charles? E logo, logo o pastor Charles vai estar lá no Carisma Lagoa Santa, lecionando evangelismo. Evangelismo. Vai ser bom demais, viu, Charles? É esse mês agora de abril. E é abril agora, né? Tá chegando. Mês que vem, tá chegando. E o negócio lá tá pegando fogo, viu? É? Tá, o negócio tá... Que bênção. Tá sobrenatural. Essa semana hoje a pastora Carolina Mendonça, né? Tá dando dons ministeriais e as aulas... Eu fico lá no escritório que é do lado, né? Porque é no cinema, né? É lá no 97? No 97, sim, no 97. E é muito legal. Tem ar-condicionado, ela tá chique, rapaz. Tá achando o quê? Não, o negócio lá tá bom. Mande sua mensagem pra gente então, tá joia? Pra gente interagir aqui. Um beijão para todos aí de Lagoa Santa, sobretudo, principalmente para Valentina e a Sofia, são duas crianças que sempre nos assistem. Isso mesmo. Beijão, Sofia. Beijão, Valentina. Apareçam lá para dar um beijinho no tio Cássio lá no cinema, lá no Carisma, tá joia? Vamos começar com uma matéria que eu chamei, que achei algo muito interessante. Eu creio que os pastores creem da mesma forma que eu creio, que o sobrenatural de Deus não aconteceu só no Antigo Testamento e no Novo, mas acontece hoje. Os cessacionistas acreditam que essas manifestações cessaram, né? Mas eu creio na contemporaneidade dos dons e de manifestações. Olha o que aconteceu lá na Nigéria, na África. É uma matéria do Gospel Mais. Jesus aparece para crianças e liberta cristãos presos pelo Boko Haram na África. A matéria do Gospel Mais especifica que na Nigéria eram 76 crianças que foram presas pelo Boko Haram. Você sabe, Boko Haram é um dos grupos extremistas islâmicos, assim como o ISIS, né, o Estado Islâmico. O Boko Haram atua mais na África, o ISIS atua no norte da África, ali no Oriente Próximo, ali no Oriente Médio. E o Boko Haram prendeu 76 pessoas. E o relato é impressionante. Eles iam alguns iam ser mortos, a polícia tentando entrar, e o que acontece é que os homens do Boko Haram acabam batendo em retirada, e quando vão conversar com os reféns, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, os homens de branco que vieram assustaram os terroristas, os guerrilheiros. E esses homens de branco estavam aqui, nós assustamos, não conhecíamos, vimos, né, mas eles tinham uma luz muito forte e tudo. Está na cara que isso foi o quê? Foi anjo. Foram os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor. Né? E a maioria desses 76 são cristãos. Né? Vocês creem mesmo? Ou isso aí que às vezes você tem uma catarse coletiva assim? Né? As pessoas têm visões coletivas. Você crê que acontece mesmo, Charles? Eu creio porque é o seguinte, quando eu era adolescente, logicamente eu estava pensando como um adolescente, com a cabeça de um adolescente, e eu orando um monte com meu pai, eu sempre subia ao monte, eu morava perto do monte. Então, meu pai todo dia ia para orar um pouquinho, eu ia lá com ele, ficava com ele. E um dia, eu era adolescente, eu orei a Deus assim, Senhor, o Senhor existe mesmo? Então, o Senhor me prova, faça com que um anjo apareça aqui. E sabe o que aconteceu, pastor Juliano? Apareceu. Nada. Não aconteceu nada. Fui embora, continuei acreditando em Deus assim mesmo. Porque eu entendi que para acreditar em Deus eu não preciso ver anjo. Porém, uma certa época eu estava já no seminário, estava com 18 anos de idade, tinha um rapaz que fazia seminário comigo, que ele ia casar, ele era um pouco mais velho que eu, me convidou para ir conhecer a casa dele, ele ia pernoitar lá. Foi eu, ele e a mãe dele. E quando a gente foi dormir no chão, que eu fui lá para conhecer a casa dele, quando ele apagou a luz, sabe quando você está lá no escuro e de repente aparece aquela luz, alguém acende a luz e você entende que, porque você está de olho fechado, mas você consegue saber que a luz, clarão, você ainda não está dormindo. Aí, de repente, aparece aquele clarão. Eu falei, gente, por que o Ronaldo acendeu a luz? Quando eu abri o meu olho, os meus olhos, era um anjo. Misericórdia. E aí ele saiu
Foi questão de segundos, ele saiu puxando 2 redes de peixe e em cima escrito o nome da minha igreja, que naquela época eu era auxiliar dessa igreja, que era na Antônio Carlos, na Avenida Antônio Carlos, chamava Comunidade Atos, só puxando. Aí eu tive essa visão. Passado alguns dias, nós tivemos 2 impactos evangelísticos na Comunidade Atos, na Avenida Antônio Carlos e lá na Barragem Santa Lúcia. E o Gary Osborne, que é o sobrinho do T.L. Osborne, estava aqui e ministrou nessa cruzada. Nós ganhamos 52 pessoas para Jesus. Aleluia. Nos 2 lugares. Aleluia. O que eu entendi? Até arrepio. Tremendo. O que eu entendi? Que aquela visão, Deus estava me mostrando que nós teríamos uma pescaria ali. E foi exatamente 52 pessoas se renderam a Cristo nos 2 lugares. Isso é coincidência? Não. E outra, aquela visão. Uma vez, pastor Cássio, eu fui discutir isso com uma professora minha, porque eu comecei a ficar meio assim, sabe? Será que aquilo foi uma projeção da minha mente e tal? Fiquei pensando sobre isso. E ela é psicanalista, ela é psicóloga e doutora em teologia, ela era minha orientadora no mestrado lá no Rio Grande do Sul, na Faculdade Luterana. E eu fui discutir isso com ela e ela é tradicional, a professora Karen Vandransek. E ela virou para mim e falou assim, Charles, isso não foi uma projeção da sua mente. Porque eu queria... Sim. Né? E ela, por ser uma conservadora, e ela disse, não, isso, você realmente teve uma visão. Eu acredito que sim, né? Lógico que eu joguei aquilo para... Né? Porque depois você começa a estudar, você fica pensando, não, será que pode ter sido isso, aquilo? E é honesto também. E é honesto, né? E realmente eu tive essa experiência. E tive uma outra, mas deixa para depois eu contar. Você já viu o anjo, Quem quiser ler meu livro, está no livro, essa experiência. No seu livro? É. Como é que é o nome do livro mesmo? Cobertura Cristã. Cobertura Cristã. Eu lancei a cobertura dos anjos, cobertura de oração, cobertura espiritual, depois eu juntei tudo e lancei mais um capítulo, né? No livro tem esse caso aí. E agora o Ministério agora é cobertura educacional. O Instituto. O Instituto, A Igreja Cobertura Cristã. A Igreja continua Cobertura Cristã. Beijão, inclusive, a todo mundo da Cobertura Cristã. Uma igreja muito querida, já estive lá algumas vezes. O povo ali é querido demais, viu, Charles? É sensível, você sente carinho, o amor de Deus ali. Muito especial. Naquela igreja tão querida lá de Pedro Leopoldo. Já viu o anjo, pastor? Então, eu já tive algumas experiências nesse sentido, pastor. Mas antes eu queria mandar um beijo para as minhas filhas. Claro. Porque faz favor. Eu não mandei da última vez, aí quando chegou lá em casa, elas me cobraram. Luísa e Isabela, papai te ama. Natália, que idade te ama elas também. têm? 7 e 5. E a Natália é esposa? Natália é minha esposa. 7 e 5? Isso. Beijo, papai te ama. Que pessoal legal. do Resgate, pessoal de Comercinho também. Senão depois eu apanho, viu, pastor? Não apanha nada. Então, pastor, eu acho que assim, isso teria que ser tão natural para nós. Uma história dessa, uma reportagem dessas, para a gente tinha que ser corriqueiro. E eu entendo que em muitas partes do mundo, hoje, isso é corriqueiro, principalmente onde os cristãos correm risco de vida. Eles experimentam socorros sobrenaturais, eu creio que diariamente, assim, pelo menos nos lugares que eu já visitei, é normal esse tipo de livramento, eles veem. E eu acho que é mais interessante ainda quando não tem necessidade de ver. Ou então quando outra pessoa vê por você. Né? Porque a gente entende muito claro na palavra de Deus que os anjos são ministros a nosso serviço. Então eles estão aqui, eles estão protegendo as nossas igrejas, eles estão protegendo os nossos filhos. A quantidade de livramento que Deus nos dá todo dia é imensa. E o interessante é que o Senhor fala, bem-aventurado aquele que não precisa ver, né? Mas que entende e crê, né? Eu tive na minha vida também um evento interessante, que eu tomei uma fechada de um caminhão. Por 3 vezes. Tomei a primeira, saí, tomei a segunda. O mesmo caminhão? O mesmo caminhão. Na terceira não tinha como sair. Era um caminhão muito alto, muito grande. A roda começou a bater na porta e eu deitei. Que isso? Para salvar o rosto, eu tive um reflexo e deitei. Tá? E o caminhão foi arrastando o carro, né? Pegou a lateral do carro e tal. E aí, quando eu saí, assim, até um pouco nervoso para tirar satisfações com o motorista do caminhão, que eu fui ver, ele olhou para mim, você está bem? Eu estou bem. Eu falei assim, mas e o outro rapaz que estava com você lá, que eu olhei no retrovisor, como é que ele está, que estava no volante até agora, no final? E eu já tinha deitado há muito tempo, eu já não estava no volante mais, né? Então, na hora eu tomei um susto, eu percebi que tinha tido um livramento e que talvez esse homem poderia ter visto um anjo ali, né? Então, assim, às vezes a gente não vê, mas a gente não precisa ver para crer. Os anjos estão, de fato, do nosso lado. E eu acho que é perigoso quando eu peço para ver ou quando eu quero ver. Deus nos entende e nos respeita, a nossa necessidade, né?
Mas quando a gente leva a nossa fé para a questão visual, a gente está quebrando ali um princípio da palavra, que a fé não é por vista. Então, eles estão aí. Sim. E não precisa, a gente não precisa... Mas eventualmente vai aparecer. Vai aparecer. Vai lá Vai aparecer. Foi anjo que foi lá, Sodoma, onde Ló estava sentado? No Novo Testamento, eles eram visíveis. Toda hora, os anjos são mensageiros, são guerreiros, né? Então, eles estão sempre trazendo. Às vezes a gente recebe uma mensagem, a gente não sabe, mas é um anjo, porque eles são, a palavra anjo, inclusive, né? Mensageiros, né? Significa mensageiro. Então, eles trazem mensagem para a gente toda hora. Agora, e demônios? Vocês já viram? Porque eu tenho pessoas muito próximas que não vou dizer que regularmente vêm, mas o pessoal chama também de visão aberta, né? Visão para o mundo espiritual. Vocês creem que é possível as pessoas verem anjos do mal, né? Anjos caídos, demônios? Fique à vontade. Eu nunca vi, não. Eu já tive uma experiência ruim quando eu era assistente pastoral numa igreja na Savassi, na Levindo Lopes, com contorno, e eu trabalhava tempo integral. E eu acabei de almoçar lá na cozinha da igreja e deitei no carpete para dar uma cochilada. De repente, eu comecei a ouvir um suspiro ao meu lado. E fiquei assim, bem... Cabreiro. Bem cabreiro, e comecei a repreender. Como eu fiquei cabreiro, comecei a repreender. Eu imagino que foi uma presença maligna, porque eu não sei. Foi a única experiência, assim, bem ruim que eu tive. Clara, né? Mas eu não cheguei de ver, nunca, graças a Deus, nunca vi. Você já chegou a ter essa experiência, não? Eu já tive experiência, assim, principalmente em casos de libertação, que chegou assim, uma materialidade muito forte. Então, no sentido de ver sombras, de ver o ambiente escuro, de perceber a presença espiritual, mas não de ter uma visão clara, né? Mas de perceber, e eu acho que os nossos sentidos espirituais, eles são mais aguçados do que os nossos sentidos físicos, porque a realidade espiritual, eu entendo que ela é mais real do que a realidade física. E eu entendo que se a nossa percepção espiritual consegue alcançar os espíritos, a gente vê muito claro na Bíblia a visão de anjos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A visão de demônios já é mais rara, eu não me lembro de nenhuma vez no Novo Testamento alguém ver um demônio, mas se nós podemos perceber com o nosso espírito, como Jesus percebeu ali com Pedro, é possível a gente ter essa percepção e ter essa visualização. E eu já tive, assim, sentimentos muito fortes de perceber uma presença demoníaca no ambiente, em momentos ali de libertação, de sombras, de vultos muito, muito fortes, assim, de um confronto espiritual mesmo, né? Eu vejo que é possível. Você está falando aí de vulto e tudo, eu lembro de uma experiência que eu tive aqui, nessa época da igreja aqui na Antônio Carlos. Eu evangelizava muito ali a Padre Lopes, e tem uma rua que ela fica nas costas da Padre Lopes, num morro, assim, ela sobe e desce. Eu esqueci o nome dessa rua. E eu estava na casa de uma senhora, visitando, essa senhora frequentava a igreja, e aí na hora de ir embora, convidei todo mundo para orar. Na hora que eu comecei a orar, eu não vi, mas assim, não dá para explicar. Essa senhora, ela, como se alguma coisa pegou os braços dela, assim, foi levantando ela, assim, ela foi ficando na ponta do pé, assim, e de repente passou aquele vulto, e todo mundo sentiu algo. Então, assim, ninguém viu nada, mas deu para sentir de forma muito tangível, né? A visão foi muito... não dá para explicar direito, é uma coisa assim bem essa questão também, eu lembro aquele filme que é um clássico, já O Sexto Sentido, daquela criança que... Como é que é o nome do ator? Meu Deus, o adulto, o que... faz o psicólogo. Eu com ator, nome de ator. Agora deu branco, depois eu vou lembrar. O pessoal da técnica, eles são bons de cinema, eles vão lembrar. Ele fez uma série, foi casado com a Demi Moore. Depois eu vou lembrar o nome dele. Que a criança fala, eu vejo gente morta o tempo inteiro. Não é? A pessoa, os mais céticos falam, sei não, né? O morto não volta, eu também creio que o morto não volta. Mas essa criança, quando há esse relato, eu entendo que ele está conversando com demônios mesmo. Sim. Entende?
o que alguns chamam de alma penada, né? Que é muito engraçado, porque a expressão alma penada parece que é a alma cheia de penas, né? Mas é uma alma... O que é a alma penada? Né? É a alma penitente, a alma que está pagando uma pena, na teologia que entende dessa forma. Por isso que se pagava a indulgência, né? Porque aquele que morreu em pecado, né, não poderia ir para o céu direto. Então ele ficava num lugar, no purgatório, mas a alma ficava vagando, pagando uma pena, por isso que é a alma penada. Né? Mas eu creio mesmo nesses relatos, no seguinte sentido, não que sejam pessoas que voltaram, eu creio mesmo manifestações, que existem manifestações demoníacas, não obstante tanto fake que tem, várias igrejas que fazem showzinho, a gente não pode brincar com coisas sérias. Infelizmente tem muito isso, né? No movimento pentecostal e neopentecostal, tem muita coisa que, assim, eu vou até ser um pouco ousado. Eu diria que aí mais de 90% do que acontece não é questões espirituais. Tem muita... Teatro. Muito teatro, muito... Né, muita indução, né? Muita indução, muito sugestionamento. Né? Então, isso é verdade. Agora, que existe um mundo espiritual, eu não tenho dúvida disso. Que os dons... Né, continuam, né? Eu sou continuista, eu acredito nisso. Mas também sei que existem muitas coisas aí que o pessoal quer inventar, né? O milagre, quer inventar as aparições. Isso a gente também não pode negar. Deixa eu colocar as pessoas que estão mandando mensagem, muitas mensagens chegando, muito obrigado. A Marília de Gandu, na Bahia, ela diz que está ligadinha no programa, né? E deseja que Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu, Marília? Que Deus te abençoe também. Também mensagem aqui a Tamires. Tamires, que é de Jari, no Amapá. Desculpa, Laranjal do Jari, né? Muito obrigado, Tamires. Pastor Cássio, é certo na igreja orar por divina revelação, chamando pessoas à frente e mostrando suas enfermidades e doenças? Ô, Tamires, eu não vou responder, não. Vou deixar meus convidados responderem, que é difícil chamar assim. Bom, eu não sei se você está falando assim, Deus está me revelando que você tem tal doença, como revelação. Orar por enfermidade, é uma prática minha, quando eu estou... Inclusive, ontem, na minha pregação, eu fiz isso, estava falando exatamente sobre isso ontem no culto. Engraçado que eu nem imaginava que a gente estaria aqui conversando sobre isso. Mas eu estava falando sobre a diferença de cura divina e milagre. São duas coisas diferentes, né? Aí eu perguntei se tinha alguém sentindo dor. Aí uma irmã lá levantou e falou, falaz o favor. Aí eu orei por ela e falei, e agora? Como é que você está agora? Ela falou, não, está melhorando, está passando. Aí eu disse, então, irmão, isso aqui foi um milagre ou uma cura divina? Aí alguns milagres... Não, isso foi uma cura divina. Então, eu estava explicando para eles o que é a cura divina e o que é o milagre. Né? Explica o que é o milagre, agora o pessoal está querendo saber. O milagre é algo impossível. Por exemplo, o mar abriu, aquilo foi um milagre. Né? Jesus me salvou, foi um grande milagre. Né? E uma pessoa não tem perna, de repente nasce uma perna, isso é um milagre. Agora, a cura divina é quando... É muito parecido, né? A gente poderia, de certa forma, até dizer que é um milagre, mas só que a cura divina é algo que, de repente, alguém poderia tomar um remédio e se curar também, mas naquele momento, a ação do Espírito Santo curou aquela pessoa, então é a cura divina. Então, no caso, nesse sentido, a música está subindo, estão ouvindo? Baixinho, que é para a gente terminar o bloco. Mas só para Tamires, né? Vocês concordam que isso vem à frente? Deus cura de várias formas, Tamires. Não precisa revelar, mas se for uma revelação genuína do Espírito Santo, não há problema nenhum, porque o Espírito Santo revela. Mas não é um pré-requisito para curar e também não é um problema ter a revelação. É um problema, só cura se tiver revelação. A Bíblia não fala. Verdade. Beleza, vamos para um breve intervalo. No intervalo eu vou tentar lembrar o nome do ator do Sexto Sentido. Está na ponta da língua, mas não está saindo. De repente alguém me manda aqui, me diz, lembra o nome dele. Vamos e voltamos já com o bate-papo. Voltamos aqui com o bate-papo. Estamos aqui no intervalo conversando bastante e fazendo aqui até uma discussão sobre algumas imagens que vamos exibir. Né? Vamos confirmar uma delas para que a gente não divulgue fake news aqui, né? Temos que tomar cuidado com isso. Colocando na conversa também alguém que é de Belo Horizonte ou da região metropolitana de Belo Horizonte. O início do celular dela é 97555. Né? Não disse o nome. Deixa eu ver se tem um nome aqui para cima. Não deu... tem sim. A Elieuda. A Elieuda diz o seguinte, sempre vejo um homem de branco. Me falaram que era um demônio, já perguntaram
né? Se eu cheguei, pensei que eu estivesse louca. Eu não entendi. Eu peço ajuda aos universitários. Você consegue entender o que está... Lê aí, porque eu não entendi o que ela está dizendo. Pastor, meu nome é Elieuda. Sempre vejo homem de branco. Me falaram que é o demônio. Já perguntaram... Macieira? O que é? Senhora Macieira, cheguei a pensar que eu estava louca. Macieira, essa palavra macieira eu também não entendi. Por isso que macieira, eu não entendi, mas Elieuda... Vai ver, o corretor pode ter mudado, né? Sim, eu era macieira. Eu não entendi se é alguma expressão nova. Eu também não estou sabendo. Mas essa questão, não dá para saber, né? Se é um anjo, se é um demônio, o que é? Ela precisa entender, né? Primeiro, se ela tem aquele que discerne os espíritos, que é o Senhor Jesus. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você o tem, ele vai te dar discernimento de onde parte esse espírito, né? Aqueles que não têm Jesus, eles vão ter muita dificuldade de discernir os espíritos, porque os espíritos, a própria palavra fala que ele se reveste de luz, mas eles não são de luz. Então, é um grande problema quando as pessoas passam, né, para buscar, conversar, adorar anjos, porque os anjos que não são de luz, eles... Até aceitam, né? Os que não são de luz vão aceitam a adoração, os que são não aceitam, né? Os que são anjos de fato de Deus, servos do Senhor, não aceitam, mas é um risco buscar e adorar, porque a própria palavra, né, lá em Gálatas, se não me engano, 1:8, fala que se um anjo vier do céu e pregar o teu evangelho, então existe na palavra de Deus anjos que se transformam, se vestem de luz, mas não são para trazer uma mensagem. Quem pode fazer esse discernimento? Só o Senhor Jesus. Então, Elieuda, busque o Senhor, aceite Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Ele vai te dar. Se você já é uma serva do Senhor, procure, porque Ele vai te dar o discernimento de onde é Espírito. Se esse Espírito for de fato do Senhor de luz, não há problema, é alguém que está te protegendo. Se não, o Senhor vai tirar ele de perto de você, né? Porque tem um dom de discernimento de espírito naquela lista de Atos, não tem? Uhum. Será que é um dom específico de algumas pessoas ou todos podem? O que vocês pensam? Olha, é um dos dons, né? O dom de discernir espírito. Eu acredito até que nós cristãos temos que buscar esse dom de discernir espírito, ele é muito importante. É igual o pastor estava dizendo, que às vezes ele já sentiu em alguns ambientes que o ambiente estava pesado, que estava meio estranho. É um discernimento de espírito. E eu acredito que todo cristão precisa buscar esse dom. O dom, ele pede para Deus que Deus dá, né? Agora, eu não acho que automaticamente o cristão tem o dom de discernimento de espírito. Ele, tendo o Espírito Santo em sua vida, ele já tem, de certa forma, um discernimento, mas não necessariamente é o dom. Eu faço a distinção do que é o dom e do que é a comunhão com o Espírito Santo que faz a gente ter esse discernimento de alguma coisa. Agora, quando a pessoa tem o dom, aí é algo mais específico, né? O dom de discernir espíritos. Eu falei da lista de Atos, vocês desculpem, gente, a lista de Coríntios. Né? Inclusive, o nome foi lembrado, que o pastor Juliano me ajudou a lembrar o nome do ator do filme Sexto Sentido, Bruce Willis, né? Bruce Willis, ele faz... O filme é interessante. Aquele filme, assim, que você vê a primeira vez, você fica surpreso no final. Aí depois perdeu a graça, porque... mas o final é surpreendente no filme. A nossa querida Aparecida, que é da Igreja de Deus, lá no Brasil. Ela mora em Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia, e ela diz que assiste o nosso programa todos os dias e diz que acredita, sim, né, na manifestação angelical contemporânea, né? E pede que Deus nos abençoe poderosamente. A Laiane também está mandando mensagem. Laiane diz assim: já senti fortemente a presença de um demônio quando fui orar, repreendendo em um quarto de uma criança de 10 anos, pois ela não dormia no quarto por sentir-se mal dormir lá. E quando eu orei, repreendendo o espírito maligno, soprou um grande vento, olha que loucura, e senti passar algo do meu lado. E todas as vezes que sinto minhas mãos queimarem, já sei que há um espírito maligno, mas também sinto a presença de Deus, é claro. São relatos interessantes. Os céticos vão dizer, essa aqui está viajando na maionese. Eu respeito muito esse tipo de relato, porque até prova em contrário, né, a gente tem que dar credibilidade aos irmãos, igual a Laiane. Né? Porque assim, o relato da Laiane, eu já ouvi muitos relatos parecidos. Quem foi que falou da sombra passando? Você, né? Sombra. Da mulher levantando. Pô, você não vai mentir na minha cara? Não vai, ué. Entendeu? Aí é bíblico, pastor.
a gente vê isso na Bíblia, né? Essas manifestações espirituais. Então, quando Jesus falou para Pedro, aparta de mim, Satanás, Jesus estava repreendendo um demônio. Quando Jesus repreendeu lá o espírito de febre Jesus estava repreendendo um demônio. Então, e o Senhor nos disse que faríamos isso, que no nome dele expulsaríamos o demônio. Então, como eu vou expulsar um demônio se eu não tenho uma percepção que existe um demônio ali? Eu vou sair expulsando de todo mundo? Então, não tem como. Você pode não acreditar, de duvidar de uma pessoa, mas não tem como uma pessoa não duvidar da Bíblia, né? Então, eu vou ter que arrancar muita página da Bíblia se eu duvidar de que os espíritos podem ser vistos, de que demônios agem hoje, estão atuando na vida das pessoas, né? É bíblico. E é só assim, você pega, eu acho que você que trabalhou com drogados, né, com drogadição, pessoas em recuperação de dependência química. Também, né? Não sei se você já trabalhou. Não, nunca trabalhei. Mas eu vejo pessoas, por exemplo, nas cracolândias espalhadas pelo nosso país, é visível que ali tem um ser humano carente do amor de Deus, um ser humano que está sendo maltratado, óbvio que pela sua natureza pecaminosa, mas acima de tudo, por demônios que estão, porque não é possível uma pessoa se autoflagelar, se provocar daquela forma, se não houver também ali uma série de fatores espirituais que levam aquele ser humano ali àquele ponto. É difícil, eu sei, de distinguir o ser humano que está ali, que precisa ser amado, de toda a situação dele, de toda a pressão. Mas é o que Jesus quer que a gente faça, né? Conseguir amar aquele indivíduo apesar do pecado dele. Você está falando sobre isso, sobre a Cracolândia e tal. Há muitos anos atrás, quando ainda não tinha duplicado Antônio Carlos, o Cristo para as Nações, fiquei ali na Antônio Carlos, e eu estava saindo de lá, o meu carro estava estacionado no Hospital Belo Horizonte, então dava para atravessar, que hoje agora tem que atravessar pelo semáforo. Sim, naquela época não, dava para atravessar um pouco com mais facilidade. Eu estava com as duas mãos cheias de coisa, passou um rapaz drogado, me pedindo dinheiro, e eu aflito querendo atravessar, porque eu estava atrasado, não tenho dinheiro. E ele se aborreceu comigo, e ele fechou o punho, rapaz, e mandou. Na hora que ele mandou, a minha saída foi assim, correr para agora, né? O meu recurso foi repreender em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora que eu falei, te repreendo em nome de Jesus, ele caiu no chão endemoniado. Dois alunos do Cristo para as Nações foram correndo. Tá tudo bem, agora só me ajuda a expulsar o demônio aqui. E nós expulsamos o demônio do camarada. Loucura. Então, você estava falando esse negócio do Cracolândia, eu pensei em comentar, falei, não vou comentar, mas é o que você falou, e é verdade, porque só pode ser algo demoníaco para fazer uma pessoa, tem médicos, tem advogados que estão nesses Cracolândias da vida, e eu acho destruídos. Que o que o diabo mais quer, pastores, é fazer com que a igreja ignore a sua existência. O diabo não manifesta, o diabo não existe, o diabo não manifesta, o diabo não age, o diabo não interfere, né? Então a gente vê principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente não vê, mas principalmente no Novo Testamento, várias instruções para que a gente ande de forma vigilante, porque o diabo anda ao derredor buscando a quem tragar, para que a gente esteja com a nossa armadura espiritual preparada, para que a gente esteja submetido a Deus, para que Ele fuja de nós, né? Então, eu acho que tudo que Ele quer é falar, não existo. Então, eu vou chegando aí, eu estou na sua casa, minimiza o inimigo. Eu estou na igreja, eu vou agindo enquanto você não estiver ciente da minha presença, ele está bem. É o ladrão que entra escondido e permanece escondido porque o dono da casa não viu. É o cavalo de Troia. Porque tem muito cavalo de Troia nos nossos lares também, porque a gente brinca com... Gente, que eu digo assim, né? O normal do ser humano é achar que isso não é nada. Posso ver uma novela daquela TV lá, não tem nada a ver. E quantas novelas que trazem questões demoníacas claras? Parece que tem uma novela que, inclusive, claramente essa questão aí, né, de demônios, e o pessoal deixa. O Juber Carlos, de Nova Lima, ele falou assim, olha, temos que ter cuidado para não cultuar anjos ao invés de cultuar a Jesus. Verdade. Concordam, né? Sim. Plenamente. Infelizmente, existem ministérios que estão partindo por essa caminhada. Evangélicos? Né? Sim. Que loucura, cara. Depois, em off, eu te conto umas histórias. O Cristiano de Belo Horizonte pergunta, o que vocês acham das igrejas que acham que a pessoa possuída pelo diabo é aquele possuído? Eu não entendi.
Esclarece melhor, Cristiano, porque eu não entendi a pergunta. O que acham das igrejas que acham que a pessoa possuída pelo diabo é aquele possuído? Eu não entendi a pergunta. Aí, não tem mais nada? Não tem mais nada. Tenta desenvolver um pouquinho mais, tá, o Cristiano, para a gente poder responder. Graça e paz, pastores. Um anjo tem um tamanho definido? Quem pergunta aqui é a Patrícia, da cidade de Nova Era. Não é? Aqui na 381 ali? É, né? Um anjo tem um tamanho definido? Certa vez, durante um livramento em uma BR, acho que é uma rodovia, né? Eu vi um anjo muito grande e não tinha asas. Eu já vi demônios e um deles parece que é familiar, porque outras pessoas da família já viram. Olha que interessante, são duas questões aqui. Duas questões, né? Bom, primeiro, anjo tem que ter asa e tem tamanho? Eu até já vi anjo, mas não deu tempo de medir, não. Né? Era grandão, pequenininho, rapaz, foi era tão fiote. rápido, foi tão rápido. Foi interessante, eu lembro como se fosse hoje, rapaz. Como é que é o nome dela, pastor? Deixa eu ver, Patrícia. Patrícia. Então, Patrícia, os anjos são espíritos, né? E as dimensões espirituais são diferentes. Então, a gente tem altura, peso, porque nós somos físicos. No mundo espiritual, as dimensões não se comparam com as dimensões naturais. Mas a gente percebe pela palavra de Deus que existem hierarquias, né, entre os anjos. Então, a gente vai ver em algumas passagens que existem hierarquias. E essas hierarquias, sim, elas podem ser ditas ou comparadas em termos de tamanho. Então, a gente entende que existem anjos que têm funções maiores, que têm autoridade maior, né? Então, existe essa diferenciação entre a importância dos seres angelicais. Agora, né? por exemplo, os anjos que foram lá, estou lembrando de Sodoma e Gomorra, porque foi uma narrativa em que houve um... Primeiro, eu acho que não devia ter asa, que é por hipótese, tá? Parece que estava em forma humana. Estava em forma humana porque os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com eles, então devia também ter um tamanho... Tamanho médio do tamanho de homem, humano. né? Do tamanho do ser humano. Contar uma história? Por favor. Verídica, um testemunho de um cunhado meu, né? Que inclusive o pastor Juliano que conhece ele. Ele estava passando por uma fase muito difícil da vida dele, quando ele recebe um telefonema e a pessoa diz assim, olha, bom, a história é um pouco mais longa, eu vou resumir bem. Olha, Deus mandou fazer algo por você, eu quero te encontrar lá no supermercado Extra. Aí foi para lá encontrar com essa pessoa. Que inclusive o Extra agradece todo o patrocínio que você está dando para ele, toda a propaganda. Depois eu quero a participação. E os Paranações também. Depois eu quero uma participação. Aí ele pegou e foi. Ele já tinha visto essa pessoa, já tinha ido lá na igreja dele perguntando o horário de culto. Falou, lembra aquela pessoa? Tá, sou eu. Vamos encontrar lá no supermercado. Aí foi no supermercado. Chegou lá. Vamos rápido, porque temos muito a fazer. Aí pegou um carrinho, pega outro aí e foi colocando, olha, isso aqui é que seu filho estava pedindo em oração, porque estava passando tanto aperto que quando pediu a mãe alguma coisa lá, a mãe falou assim, meu filho, ora, porque a situação está difícil. Mas aqui, ó, seu filho, ele gosta disso, né? E foi colocando tudo em dobro. Um carrinho. Você gosta disso, né? Aqui, ó, sua esposa, né? E foi colocando tudo. Eu estou resumindo a história. Uau. Aí encheu os dois carrinhos, estava na hora de passar no caixa, ele foi embalando e tal ali, e falou assim, olha, pode ir lá colocar no carro, que eu vou acertar aqui com a moça. Aí foi lá, colocou no carro e tal, fechou, voltou. Quando ele voltou, foi agradecê-lo, muito obrigado, mas acabou que foi tão corrido, nem perguntei o seu nome, você só no telefone só me falou que era aquela pessoa que tinha perguntado sobre o culto e tal. Aí, sim, aí foi, cumprimentou, né, que foi cumprimentar, ele falou o nome dele, Gabriel, dizer que sentiu um calor no braço, mas nem se tocou. Aí ele deu as costas e foi. Quando ele também deu as costas e foi andando, ele... Gabriel. O quê? Aí ele voltou para ir lá conversar com a pessoa e não achou a pessoa. Foi lá no caixa e perguntou para a moça, escuta, quem pagou? Esse moço que pagou aqui agora, ele pagou cartão de crédito, cheque, débito, dinheiro? Eu falei, não, pagou em dinheiro. Então ficou aquela interrogação. Gente, e Gabriel é nome de anjo. Quem é? Uau. E ele sentiu um calor, ele falou que sentiu um calor. Então, é aquilo, né? Assim, é um testemunho dele, né, que e é a gente possível... ouve muitos relatos assim em campos missionários, né, gente? Sim. É igual a gente está falando da Nigéria. Parece assim, nos momentos em que o povo de Deus está sofrendo muito. Parece que Deus dá ordem aos anjos, né? Quando a gente não tem recurso, né, pastor? Quando a gente não tem recurso. Quando a gente tem recurso, a gente faz. Sim. E o Ocidente, e hoje, graças a Deus, no Brasil, eu acho que uma escassez das manifestações é porque a gente pode fazer as coisas. E agora lá é muito comum, né? África,
Moçambique, no Oriente Médio, ouvi relatos, às vezes conversando com os pastores de lá, de livramentos milagrosos, de aparição de anjos, lugares onde o evangelho não pode entrar, Jesus se manifesta e as pessoas aceitam Jesus, né? Foi na Cova dos Leões? Ou foi na Fornalha? Daniel, na Fornalha. Na Fornalha e na Cova Na Fornalha apareceu, Na Fornalha apareceu, né? Que eram 4, né? Nabucodonosor chegou o quarto homem lá, né? Uhum. Bom, a Patrícia pergunta também a questão de demônio familiar. É polêmico isso, né? É polêmico porque não é claro na Bíblia, mas a gente entende. É interessante quando a gente vai estudar, às vezes, conversar com alguém que tem um problema na família, e é muito comum, por gerações, aquela família ter o mesmo problema. Às vezes é um problema um problema na área sexual, às vezes um problema de depressão que gera um suicídio. Drogas, álcool, e por gerações, né? Então, pode ser algo genético? Pode, né? Mas a gente que entende que isso, nós que somos espirituais, a gente entende, sabe da ação do mundo espiritual, dos inimigos, não existe nenhum texto na Bíblia falando que existem demônios familiares, mas por experiência, a gente vê que algumas famílias sofrem numa determinada área. Seria maldição hereditária? Tem a ver com maldição hereditária? Tem, né? Eu não daria o nome de maldição hereditária. Se bem que poderia dar o nome, depende do ponto de vista, como que se enxerga essa teoria da maldição hereditária, né? Mas na psicanálise explica muito bem isso. Né? As pessoas, às vezes, elas repetem o comportamento dos antepassados. Ô Fininho, seus familiares são do Galo? Pois é, tá vendo? É um caso clássico de maldição hereditária. O pai era do Galo, ele virou Galo. Bênção hereditária. Aí tem que quebrar essa maldição. Aí, no caso, é bênção hereditária também. Que é mais forte que a maldição, né? A Zezé de Venda Nova está falando que ela foi passou por um livramento, né? Um anjo a livrou de ser violentada por um patrão que ela teve. Olha que loucura. Zezé, que bênção isso, hein? Deus envia os anjos dele, né? A gente tem que confiar nisso, né? De que ele está atento, né? Uma pessoa acabou de mandar uma mensagem aqui, mas a mensagem saiu. Orem por mim, né? Tá pedindo aqui. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Tá na reta final, que eu estou querendo ler o maior número possível. Porque às vezes as pessoas mandam também coisas muito grandes, aqui não dá para ler. Ela pede para não falar o nome dela, é da cidade de Ouro Branco, diz que essa noite algo me jogava água e me tocava a mão, eu não via nada, estava dormindo com a minha filha. Eu fiquei na cama dela até ela dormir. Será que isso pode ser demônio, gente? É uma experiência, né? Pode ser demônio, né? Puxado, pesado isso. Gente, é mais do que a gente imagina, né? A gente vive hoje no ambiente de luz da igreja. A gente já foi tirado do ambiente de trevas, onde os demônios faziam o que queria, pintavam e bordavam. Mas existem muitas trevas ainda fora da igreja, em determinadas religiões. Eu me lembro no meu processo de conversão, rapidamente, que a música está subindo, eu ensinando para alguém lá na minha casa, e à noite as panelas caíam no chão, eu via barulho, então eu entendi como se fosse, né, uma manifestação, como se fosse um ataque, alguma coisa assim. Isso é muito comum. Obrigado, pastor Juliano, pastor Charles Cruz, muito obrigado você de casa que participou do nosso bate-papo. Amanhã, sexta-feira, mais bate-papo ao vivo. Conto com você, 12h15 aqui na Rede Super. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.